Fala, galera. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que muita gente está comentando, que é a IA substituir programadores, né? Principalmente nessa questão da tecnologia mesmo, não só programadores, mas outras pessoas também, né? Várias áreas que podem estar afetando. Mas, né, falando sobre a área de tecnologia, muita gente está falando sobre isso por conta da evolução dela. E eu gostaria de falar principalmente, né, por conta do ano que vem, né, 2026. Que muita gente está falando dessa evolução, então 2026, como que vai estar o mercado, né? Nós conseguimos ver que a IA ela consegue fazer softwares, né? Porém, tem alguns limites. Por exemplo, ela consegue realmente criar landing pages, sites que são mais simples, muito bem. Podem até criar jogos, né? Com a versão agora que teve do GPT, né? Você pode perguntar alguma coisa, pedir para ele criar um jogo, alguma coisa, e ele realmente cria isso, tá? Mas assim, existem algumas coisas que não são necessariamente tão perigosas, porque o GPT ele realmente consegue estar fazendo, né, algumas coisas técnicas e fazer código mesmo. Porém, eu como uma pessoa que utilizo também, se você for perguntar alguma coisa para ele, ele realmente, né, explica a parte técnica, ele realmente vai te mandar o código. Porém, se você não tiver algumas coisas do conhecimento de tecnologia, pode ser que você crie um código ruim, porque ele, né, ele não vai entender necessariamente de performance, ele não vai criar um código 100% limpo. Então, assim, é um conhecimento que ele não tem ainda e que um programador, usando ele, consegue realmente estar criando alguma coisa mais rápida, né, utilizando nas tarefas repetitivas, porque tem muitas tarefas repetitivas que o programador faz, né, constantemente. Porém, essa questão dele criar um software, dele realmente, eu vou criar um jogo e tudo mais, ele pode criar sim. A manutenção é uma coisa que pega muito, né? Porque a questão é a manutenção, você tem que entender o código. Geralmente, quando a gente vai fazer a questão da manutenção, a gente tem ali documentação para entender como que funciona, caso, né, o programador não fez aquilo. Então, assim, para ele, a questão da manutenção é mais difícil. E a manutenção é que pega, né, gente? Porque é uma coisa você criar um software, um aplicativo, alguma coisa que, né, vai funcionar. Porém, em outras situações, você vai ter que entender o código, você vai ter que saber o que está ali, né, para fazer a manutenção. E se você não souber, você vai ter que entender. Então, assim, e você não fez. Então, se você não tem um conhecimento técnico para isso, né, eu estava vendo esses dias aí também uma coisa que o pessoal estava falando, que era de um tal de Reuter, né, que ele estava vendendo curso para você criar qualquer aplicativo, qualquer coisa, software, né? Sem conhecimento de programação, utilizando IA, tipo, a IA fazia tudo. Porém, gente, esse negócio que a gente consegue, como programador, a gente consegue entender que isso não dura muito tempo. Que realmente o programador ele tem um conhecimento daquilo, ele tem um conhecimento de manutenção, ele tem um conhecimento do código, ele consegue deixar o código mais limpo para que outro programador consiga entender de uma forma mais rápida. Tá? Se a IA for fazer, ela não vai fazer de uma forma que o outro programador que for mexer depois vai fazer de uma forma rápida, entende? Porque o código não é necessariamente limpo. A performance não é, sabe? E a performance é uma das coisas mais importantes. Na questão de back-end, por exemplo, performance, que eu digo, né? A questão de back-end, um banco de dados, você tem que fazer um select, né? Então, tipo, você usa para trazer os dados para o usuário. Isso, você tem que ter uma questão de performance de você conseguir conectar tabelas e tudo de uma forma que traga as informações corretas para o usuário e também de uma forma rápida. Então, você tem que ter um conhecimento de performance. Essa questão, vamos supor, back-end mexendo com banco de dados. Vamos para o front-end. No front-end, você tem que ter uma performance também. Então, você conseguir, né, fazer com que o usuário, você pode mexer com transição, né, então, assim, animações e tudo mais, para que fique de uma forma boa para o usuário, né, então, assim, tem muita coisa, questão de performance, tanto o front-end, back-end, banco de dados, né, várias coisas, é muito importante, e não necessariamente a IA, ela vai fazer isso, então, é uma questão que, assim, o programador vendo isso, já consegue entender que não dá muito certo.
Então, por que que muita gente está falando sobre isso, né? A questão, assim, técnica. Muito programador realmente usa a IA para a questão técnica, porém, é mais coisas repetitivas, tem que ter uma pessoa para ficar de olho naquele código, ou seja, o programador, ou seja, necessariamente precisa dele sim, tá? Para ele conseguir revisar se o que a IA fez está correto, porque ele não pode pedir para ela só fazer, tá? Porque a gente tem que ter o conhecimento também. Então, assim, muitas coisas que a gente consegue perceber, sabe? Se você for pensar no futuro, porque a gente pensa nisso, a gente vai criar um software, alguma coisa, a gente pensa no futuro daquilo. Tem que saber a escalabilidade, tem que saber várias coisas. Isso é uma das coisas que eu vi na notícia, né, desse moço aí. E assim, eu fiquei, meu Deus, meu Deus. E já teve muita coisa, assim, muita gente falando que não funcionou e tal. Então, assim, muita gente vai usar isso da IA, né, querer substituir programador. Porém, a IA realmente, algumas funções ela consegue substituir, né, que é muita gente está usando para publicidade, para algumas áreas que são, assim, a IA consegue fazer, né? A IA consegue. Teve uma treta também, esses tempos atrás, de uma arte, né? De o pessoal, os artistas não tá gostando do pessoal tá usando, né, a IA para fazer as artes e tal. Então, assim, tem coisas que ela consegue fazer, mas ainda tem um toque de artificial, né? Já que ela é inteligência artificial, ela ainda tem esse toque de artificial que dá para perceber e, tipo, não fica a mesma coisa. Então, assim, gente, contando assim na minha parte, né? Eu sou programadora, né? Desenvolvedora e tal. E eu formei, né, em tecnologia e sistemas para a internet. É um curso tecnólogo mais focado para a pessoa que quer ser programador. Não é cientista, não é engenheiro, né? Não é esse tipo de coisa. Mas, sim, tem algumas matérias que tem a ver, né, com ciência, que tem a ver com engenharia, porém, é um curso mais curto, né? E muita gente fez isso para conseguir entrar no mercado como full stack, porque na época tava muito, né, assim, desenvolvedor web mesmo, principalmente 2020, né? Teve muito emprego disso. Então, desenvolvedor full stack, então, nem se fala. Então, front-end, back-end e tal. E eu realmente também entrei nessa onda do full stack. Porém, a gente vê nesse cenário, a gente consegue entender que a IA a gente tem a necessidade um pouco agora de ter um conhecimento, nem que seja básico, sobre ela, né? Porque vai implementando empresas, as empresas vão usando e tudo mais, então pode ser que a gente tenha que ter esse conhecimento. Então, muita gente, principalmente quem formou em ciência da computação, engenharia, assim, tá mais tranquilo, porque a matéria deles é uma matéria mais relacionada à matemática, mais relacionada, né, ao computador mesmo. Então, e software também, né? Então, é um conhecimento maior, porque até bacharel, né? Então, é mais tempo e tudo mais. Muita gente fez ADS, que é um curso menor. Então, assim, a gente que tem, né, um curso formado em um curso que ou tá fazendo faculdade, né? Dessa área um pouco mais, assim, engenharia de software de, sei lá, 3 anos, ou sistemas para internet, ou curso, né, menor do que ciência e engenharia, o que a gente pode fazer, né? Porque o pessoal que tem esses conhecimentos aí é mais tranquilo para conseguir, né, evoluir e aprender essas coisas. Mas quem fez um curso menor, que nem o meu, por exemplo, eu aconselho você ir atrás, porque tem muitos cursos pós, né? Então, você fazer uma pós em. Tem muitos devs IA, alguma coisa assim, tipo devs com IA e tal. Você fazer uma pós em inteligência artificial, se você for, né, querer entrar nessa área ali depois e tudo mais, precisar ter esse conhecimento. Então, tem pós, né, relacionada a isso. Tem ciência de dados também, que está muito alta. Gente que mexe com inteligência artificial e cientista de dados é uma coisa assim que futuramente vai ter muita vaga. A gente já começa a ver muita vaga, mas futuramente vai ter muita vaga também. E eu, né, consigo ver que ano que vem já começa a ter um pouco disso mais a fundo. Então, assim, ou também, você não quer fazer uma pós, você pode também fazer um curso, né? Isso eu tô contando com você não querer fazer 2 graduações, tá? Mas, assim, você querer fazer um curso. Eu mesmo já fiz um curso e também tô estudando N8N, que depois eu posso fazer um vídeo sobre, que é automação. E é uma questão de automação que você pode usar inteligência artificial e tudo mais. Então, N8N, muita gente está usando também. Então, assim, você pode ter, né, começar a fazer uns cursos, algumas coisas, para saber sobre inteligência artificial, ou fazer uma pós que vai ser muito interessante para o seu currículo também. Mas por que eu digo isso, né? Programadores, a gente entende que a IA, agora a gente consegue entender que a IA consegue fazer algumas coisas, né? Técnicas e tudo mais. E que
atualmente ela não tem tanta inteligência para ter performance, ter ideia de regras de negócio e tudo mais. Então, assim, o programador ele precisa estar com ela, né? O programador ele tem que ser o piloto e ela o copiloto. Então, ela pode te auxiliar, mas você tá fazendo aquilo, né? Então, assim, considerando isso, muita gente, né, falando sobre isso também, a gente tem que pensar que caso futuramente ela tenha, né, uma ideia de performance e tudo mais, e ela fique muito boa, a questão, o programador em si, ele não vai, a profissão não vai morrer assim. Ela pode estar fazendo uma transição entre a gente, ao invés de ter um conhecimento técnico, né, ser puramente técnico, a gente tem um conhecimento mais na questão de gestão. Então, ensinar a IA, fazer a manutenção, né, de coisas relacionadas com ela, fazer a questão mais de gestão mesmo. Então, assim, a pessoa que trabalha com isso não necessariamente não vai ter mais a área de TI e tudo mais. Não. Mas pode ser que tenha cargos que sejam diferentes do que são hoje. Não são puramente técnicos, né? Então, assim, não necessariamente vai sumir. Mas, claro, se você começar agora a estudar sobre inteligência artificial, fazer alguma pós, fazer alguma coisa, vai ser muito interessante para você. Então, eu recomendo muito, tá? Automação também, esse tipo de coisa. Então, eu recomendo muito. E também, muita gente usa a inteligência artificial, né, trabalhando como programador. E eu não acho uma coisa ruim. Porém, você tem que ter o conhecimento técnico. Então, você tem que ir atrás, né, mesmo que você não tenha o conhecimento, ela faça uma coisa para você tem que ir atrás para entender por que ela te deu essa sugestão. Eu uso muito, por exemplo, de coisas que eu não sei. Então, eu não sei como eu faria para deixar alguma coisa melhor, ou código melhor e tudo mais, e eu pergunto. Se ela me falar tal coisa, eu explico, mas por quê? E eu tento entender essa coisa. Porque é muito importante a gente ter esse conhecimento, a gente usar ela para acelerar a nossa carreira, o nosso conhecimento, e não só para fazer ela trabalhar por você. Você tem que usar ela para você acelerar mais ainda, para você aprender mais ainda. Isso é uma coisa muito boa. Então, você não necessariamente precisa ter, eu tenho vergonha de usar IA porque quer dizer que eu não sei e tudo mais. Não, gente, a gente tá agora na época da IA, não tem como você ter esse pensamento de, não vou usar, bater o pé e falar que não vai usar, pelo amor de Deus. Entende? A mesma coisa de ter começado a época lá da internet, você fala, não vou usar a internet, todo mundo usando a internet. Não tem como, gente. Só que assim, você tem que se policiar de você realmente focar em aprender, tá? E usar ela sim para tarefas repetitivas, porque isso vai te ajudar na sua carreira e vai te ajudar a acelerar o seu processo. Muita coisa que você demorava antes, você vai fazer mais rápido utilizando ela, claro, monitorando o que ela fala para você, né? Obviamente, o código e tudo mais, mas ela vai te ajudar muito. Tá? Porque muita gente vai estar usando, vai acelerar o processo de desenvolvimento por conta dela. E se você não tiver, você vai ficar para trás, porque você vai estar ali fazendo uma tarefa repetitiva que muita gente não está fazendo mais. Então, assim, eu recomendo muito, né, usar ela, mas de uma forma correta. E sim, gente, de uma certa forma pode ser que, né, programador em si não seja aquela parte técnica, mas né, tem um cargo mais, assim, relacionado à gestão, mas é uma coisa que vai morrer e tudo mais. Então, eu sugiro você, tá preocupado com isso e tal, começar a estudar inteligência artificial, entender como que ela funciona, e você vai conseguir entender a forma que ela é e vai ficar mais despreocupado com essas coisas. E é isso, galera. Quem gostou, né, do vídeo, deixa um like. Se você não conhece o canal, se inscreva no canal e pode estar compartilhando com outras pessoas também, né? Que eu tô fazendo vídeos relacionados a isso também. E, assim, podem estar comentando o que vocês acham, o que vocês concordam com o que eu disse, o que vocês acham que pode acontecer, tá? E não vão esquecer de ativar o sininho das notificações para vocês serem notificados dos próximos vídeos que eu vou fazer, tá? E é isso, galera. Até o próximo vídeo.